Eu acho que quem lê quadrinhos já deve ter notado, por exemplo, que as editoras, principalmente no mundo dos super-heróis, nas superaventuras, elas têm perfis de história diferentes. Então, assim, uma história da Marvel, uma história da DC, elas, por mais às vezes que você tenha até os mesmos profissionais trabalhando nelas, né, em determinado momento da história, elas às vezes têm contextos diferentes. A maneira de desenhar, o tipo de enredo que aparece nessas histórias. E isso é um perfil editorial, né, que terminou se convencionando em cada uma dessas editoras. Rasga a primeira página e põe essa foto no lugar. E a manchete? Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim. Ameaça? Ele protegeu aquele carro forte. Deixa eu falar, Nanico. Você tira as fotos e eu faço as manchetes. Tá? Você concorda? Sim, senhor. Ótimo. A Marvel, em particular, ela foi criando ao longo dos anos, particularmente devido à influência do Stan Lee, e entre outros contextos também do local onde a redação da Marvel ficava, os desenhistas e roteiristas que trabalharam para a Marvel, uma série de práticas e sistemas que terminou se convencionando chamar de método Marvel de criação. Por toda a cidade, Robin. Fofocas, rumores, pânico nas ruas, com sorte. Cientista louco se transforma numa espécie de monstro. 4 braços mecânicos soldados ao corpo dele. O sujeito se chama Otto Octavius e tem 8 membros. Onde já se viu isso? A ideia de seguir um determinado tipo de lógica no processo de criação dessas histórias. Ou até a maneira mesmo que os roteiristas encontravam para estar... Os roteiristas e desenhistas encontravam para estar atendendo àquela grande demanda de entregar material em curto prazo, né, para atender os princípios editoriais e o que os fãs queriam ler, que interessava e que mantivesse os índices de vendagem altos. Então, isso vai ser chamado depois de método Marvel, né, de criação. E aí, o que é que nós temos nesse método Marvel de criação? Bem, eu não sei dizer. Basicamente, uma emulação da realidade. A ideia de uma representação da realidade de forma mais real possível. Consiste tanto numa apropriação daquilo que está sendo cotidiano ao público leitor e a quem está produzindo o material, é aquilo que está circulando na mídia, principalmente, e aí a influência midiática no processo de criação é decisório nesse momento, e também da utilização de recursos técnicos para manter esses padrões de realidade também equiparados à ideia de história. É uma realidade tanto física, do ponto de vista de desenhar esses personagens e até dos recursos gráficos que vão aparecer dentro da história, mas também o recurso do tipo de história, do tipo de elementos que aparecem, até questões de discurso, palavras, localidades, acontecimentos de ordem política, social e econômica que estão ambientadas naquela sociedade, naquele momento em que as pessoas estão lendo aquele material. Então, essa é uma apropriação muito imagética, né, e icônica da sociedade baseada nesse discurso midiático. Aquilo que é manchete, aquilo que está na mídia. Nós vendemos 4 edições. Vendemos? Cada exemplar. Amanhã, Homem-Aranha, página 1 com uma foto decente. Mude a Conway para a página 7. Tem um problema na então, página 7. Então, na 8 e dê 10%. Melhor, só 5. Não vai ser Caia possível. fora. Uma coisa que o Stan Lee fazia bastante era desenvolver grupos focais dentro da universidade. Então, ele fazia pequenas reuniões com esses universitários, né, de diversos campos, e fazendo questões sobre o que é que interessava para ele, o que é que ele estava lendo, né, o que é que chamava a atenção dele, o que é que faria ele ler alguma coisa. E durante essas respostas, o que ele colhia eram justamente os assuntos que aqueles estudantes dos mais diversos cursos estavam lendo, ou estavam aprendendo. É por isso que você vai ter raios gama, raios X, questões de DNA, de mutação genética, né, de variação climática, crises internacionais. Então, essas temáticas são muito mais frequentes no universo da Marvel do que em outros universos de super-heróis de quadrinhos nos Estados Unidos, eram decorrentes desses processos de levantamento daquilo que estava interessando
a sociedade no momento. O evento está sendo chamado de o casamento do século. Reed Richards e Susan Storm, conhecido como Senhor Fantástico e Mulher Invisível, vão tentar outra vez se casar hoje, numa cerimônia fechada em Nova York. Há relatos, por exemplo, de determinadas situações onde ele simplesmente ouvia as pessoas comentando muito sobre um determinado assunto. Então, uma série de TV que estava fazendo sucesso e ele chegava na redação e dizia, ó, desenhe sobre isso. Porque é o que todo mundo está falando, é o que todo mundo está querendo ver, é o que todo mundo está interessado. Isso foi com o mestre do Kung Fu, por exemplo. A ABC, né, começou a lançar essa série do Kung Fu e fez muito sucesso, todo mundo estava falando, ele ouviu as pessoas conversando dentro do elevador, chegou na redação e disse, vamos fazer a historinha sobre Kung Fu. O que é que vai acontecer? Ele vai estar sendo um artista marcial de Kung Fu. Né? E como é que vai ser chamado? Mestre do Kung Fu. Né? E o que é que vai acontecer na história? Kung Fu. Coloca Kung Fu que o povo vai gostar. Hein? Essas coisas eram muito comuns e chegavam de supetão muitas vezes na redação e eram construídas dessa forma, né? Ou o surgimento do Pantera Negra, que também, né, o New York Post passou uma semana publicando um monte de matérias falando da organização daquele grupo civil de direitos relacionados aos afro-americanos, né, que era um grupo que se autodenominava Pantera Negra, que tinha uma bandeira com um logo de uma Pantera Negra e isso foi suficiente, esse burburinho na mídia para poder fazer com que ele chegasse e vamos fazer uma historinha de uma Pantera Negra, né? E onde vai ter personagens negros, vai se passar na África, aquela coisa toda, ou seja... Eu observei o quanto eu consegui. Os líderes deles foram assassinados. Comunidades inundadas por drogas e armas. Eles são super controlados e encarcerados. Em todo o planeta, por não ter ferramentas para lutar, o nosso povo sofre demais. Há um processo de apropriação de elementos do cotidiano, dos acontecimentos do dia a dia, daquilo que está circundando a sociedade e que se transforma em manchete. É aquilo que está no jornal, que aparece na TV, que está todo mundo comentando. Então é como se fosse produzir quadrinhos dentro desse sistema era quase como produzir um produto midiático. A ideia de realmente pensar naquilo que vai atrair já o espectador para poder ele se interessar em ler o material. Hoffman! Como chamam esse cara? Doutor Octopus. Que porcaria. Povo científico. Porcaria. Doutor Estranho. O nome é bom, mas já existe. Peraí, bolei um. Doutor Octopus. Mas eu Claro gostei. que gostou. Doutor Octopus. Nosso novo vilão. Octopus. Genial. Está querendo aumento? Se manda. Entre outros aspectos, você consegue mapear de maneira muito clara mudanças na legislação, como, por exemplo, a lei do divórcio. Quando surgiu a lei do divórcio nos Estados Unidos, obviamente ocupou bastante a mídia, os jornais, programas de TV, e 2 meses depois você já tinha o primeiro divórcio acontecendo nos quadrinhos, né? A separação lá do Reed Richards e da Sue Storm. Os acontecimentos da história se apropriavam justamente dos debates que apareciam na TV e no jornal. Então, tudo aquilo que coisas de movimentos de contracultura, questões de direito civil, crises internacionais que o governo dos Estados Unidos se envolvia em relação a outros países, questões dos direitos do LGBT, discussões sobre identidade sexual, tudo isso terminava sendo incorporado nessas histórias. Há casos bem documentados, seja os roteiristas ou desenhistas descrevendo como é que
funcionava isso, mas o próprio Stan Lee, entre outros editores, chegavam e entregavam para esses desenhistas ou para os roteiristas, às vezes, revistas que eles compravam na banca. Playboy, revistas de moda masculina, revistas de moda feminina, e diziam para eles, insiram essas coisas dentro da história. Então, quando você folheia lá, tipo, Homem de Ferro, né, a vida do Playboy, né, você vai ver a casa dele, o carro que ele tem, os móveis, recursos como, por exemplo, o tipo de relógio que ele está usando, a garrafa de uísque, né, que ele está bebendo, eram coisas que estavam sendo divulgadas nessas revistas de mídia. Né? Ou os vestidos da mulher Hulk, né? Os vestidos da Cristal. Enfim, determinadas personagens femininas usavam roupas que estavam sendo publicadas nas revistas de moda feminina no intervalo aí de 1-2 meses de diferença. Isso fazia com que esses personagens sempre estivessem na moda, literalmente, incorporando esses aspectos. Pra quem ela trabalha agora? Quem vai entender? Ah, não. É a Sue Storm, a mulher invisível. E, obviamente, o leitor, ele, apesar de não identificar isso tão claramente, mas ele percebia que aqueles personagens, eles eram muito mais reais, ou eles tinham muito mais materialidade do que um outro universo qualquer. Apesar de se manter na fantasia, né, de incorporar a ideia do superpoder e daqueles acontecimentos, eram personagens que também incorporavam situações de cotidiano. Então, muitas vezes as crises que davam corpo aos enredos das histórias eram crises dos cotidianos enfrentados pelos próprios roteiristas e desenhistas. Né? Pagar o aluguel, ir fazer feira, brigar com os cônjuges, né? Lidar com um chefe autoritário. Então, havia ali uma metalinguagem, muitas vezes, que era incorporada dentro da história. Né? As críticas que eles recebiam dos seus chefes na redação, muitas vezes eram incorporadas como falas do J.J. Jameson, entendeu? Entre outros acontecimentos que circulavam por ali. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. O trabalho do Stan Lee, muitas vezes, em redirecionar determinados aspectos e, mude a roupa do personagem, né? Coloque ele mais descolado, né? Às vezes, trejeitos da fala, ou locais onde ele ia. Por exemplo, ele passa uma determinada lanchonete, que era uma lanchonete que estava todo mundo comentando na mídia, ou que tinha muita propaganda dela na TV. Né? Então, tudo isso era incorporado à história. Historiadores desse período falam bastante que o Stan Lee, ele, ao aplicar esse método, né, criativo das histórias, ele também evitava qualquer tipo, ao mesmo tempo que ele lidava com aquilo que estava circulando na mídia, ele fazia de tal forma para sempre ficar em cima do muro. Então, muitas vezes você tem falas no jornal de grupos de direita ou grupos de esquerda que citavam as histórias em quadrinhos, né, porque aparecia seus elementos, e ele deixava de um jeito para nunca ficar apoiando um grupo só, né? Eu sempre dava cabo a estar saindo de uma história para outra, ou arcos curtos de enredo, justamente para permitir que ele adentrasse um determinado assunto e depois saísse dele, permitindo que os leitores pudessem se identificar, mas não a tal ponto daqueles quadrinhos serem utilizados depois como plataforma, para dizendo que apoia determinado aspecto em detrimento de outro, por exemplo, né? Não desista deles, Eric. O que quer que eu faça, Charles? Já ouvi esses argumentos antes. Isso foi há muito tempo. A raça humana evoluiu desde então. Até nós.
O grande diferencial é justamente esse. Ele inseria esses acontecimentos nas histórias. Ou pelo menos ele mandava inserir esses acontecimentos nas histórias, né? Os roteiristas falam muito que muitas vezes se reuniam num bar ou na lanchonete para poder comentar o que precisava fazer para poder entregar mais 22, 40 páginas, né, de histórias em poucos dias. E muitas vezes eles revisitavam aquilo que já tinha sido publicado e faziam uma mistura do que já tinha sido publicado com aquilo que estava circulando no jornal. Então pegava lá o New York Post, via qual era o debate que estava acontecendo, juntava com alguma outra história que já tivesse sido feita antigamente e aí colocava aquela pauta uma sobre a outra, né? Criando histórias que eram revisitadas, antigas, mas ao mesmo tempo atuais. O que é isso? Minha nossa! Base, me liga com o coronel. São 3 da manhã, senhor. Eu não quero saber que horas são. Isso aqui já esperou tempo bastante. Né? Então esse método de criação de histórias, adaptando muito o cenário do cotidiano para aproximar esse leitor, né, daquilo que ele estava vendo.